Bom dia, queridos. Bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Vamos chegando. E hoje temos participação especial, né? Doutora Jaelma. Já estou convidando ela aqui também para participar, para estar conosco, né? E para que a gente possa começar a nossa live hoje, onde a gente vai ter um dia salvo, meu querido, onde a gente vai ter uma convidada especial. Comentei ontem no final, né? E estamos esperando ela chegar. Enquanto ela não chega, a gente vai falando um pouquinho, né, de como tem sido as nossas lives. Nós temos focado muito na questão de propósito, de ajudar pessoas, de trazer solução para as pessoas, para que elas possam ter um direcionamento dentro das suas empresas, na sua vida pessoal, né? Estou vendo aí que a Nana Piranga chegou, Adriel Miranda também, meu amigo, chegou. Privilégio ter vocês aqui. Bom dia. Nós vamos ter uma participação especial daqui a pouco, uma terapeuta que vai nos ensinar também e vai também trazer, né, condições de nos ajudar a entender essa questão de ansiedade, saudade também, meu irmão. Tá tudo em paz aqui. Espero que esteja tudo bem contigo aí também. Então, se você quiser que, de repente, divulgar, convidar pessoas para participar, né, desse momento, vai ser espetacular. Por quê? Porque teremos uma profissional aqui que vai nos ajudar tecnicamente falando, né, como vencer a ansiedade, como que essa ansiedade atrapalha o nosso propósito. Deixa eu tentar convidá-la aqui novamente. Pronto. É isso, né? E a gente vai fazer uma retrospectiva um pouquinho aqui de como é que foram as nossas lives. Bom, primeiro, nós começamos com o que é o propósito mesmo, qual é aquela única coisa que você tem que fazer que vai, de fato, trazer resultado para você. E começamos com a sua história, né? Como a sua história te influencia, como ela pode ser rica. Às vezes a gente tem, né, receio de falar algumas coisas da nossa história, mas veja, todas as vezes que eu vou vender alguma coisa, todas as vezes que eu vou oferecer um produto, de uma mentoria, de uma consultoria, o que quer que seja, de um treinamento, eu conto histórias. Por quê? Porque histórias conectam. Então, se a gente tiver isso na nossa mente, a gente começa a perceber que isso influencia. Qual é a história que você está deixando de contar que pode conectar com pessoas? Né? Tem um livro que fala muito sobre isso. Essas histórias vão sim trazer pessoas iguais a nós, parecidas conosco, né? Então, a gente precisa valorizar as nossas histórias, a gente precisa valorizar aquilo que a gente tem construído, tá? Por quê? Porque no final das contas, gente, o que a gente vai oferecer provavelmente é algo que a gente já venceu. O que a gente vai oferecer provavelmente é algo que a gente já superou. Estou dando uma olhada aqui no resumo, tá? Então, acho que a nossa história, ela é muito, ela tem que trazer isso. Ela tem que trazer essas questões que a gente já venceu, que a gente já superou, que a gente já já tem cases de sucesso, e essa história, unindo os resultados que a gente consegue engajar muito mais. Na segunda live que a gente teve, resumindo aqui, qual é o dom que Deus te deu, né? E a gente falou de planejamento, a gente falou de viver o propósito especificamente, como viver esse propósito, né? Para que você não se perca. Esse propósito que você está auxiliado por esse dom. É um dom de comunicação? É um dom de relacionamento? Você consegue se relacionar facilmente com pessoas? Você é voltado para pessoas? Né? As pessoas estão chegando, sejam todos bem-vindos. Estamos esperando a doutora Jaelma chegar, né? Então, é importante a gente ter isso clarificado. O propósito que a gente tem, para você que entrou agora, eu estou fazendo um resumo das lives que a gente tem feito desde semana passada, que a gente começou, e a gente está aqui nas nossas manhãs com propósito, né? Então, o dom que a gente tem, ele, unindo com a história que a gente tem,
e com o seu propósito clarificado, faz com que você, de fato, tenha resultados diferenciados. Você toca o coração de pessoas, as pessoas começam a se conectar com você, né? E com base nisso, deixa eu ver se vou entrar ao vivo aqui com a doutora Jael. Vamos ver se vai agora. Acho que ela vai. E com base nisso, as pessoas... Ah, bom dia, deu certo. Rapaz, bom dia, professor Ranieri. Bom dia. Tudo Seja bem aí? bem-vindo aqui na Manhã com Propósito. Privilégio estar com você, viu? O privilégio é todo meu, é uma honra. Honra Você só nossa. está aqui. Fique em paz, vai ajustando. Estou fazendo uma retrospectiva aqui das nossas lives, né? O pessoal está chegando, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Falando muito sobre propósito, Jael. Falando como nossa história influencia, falando dos dons que a gente tem, que a gente, juntando com essas histórias, como que isso clarifica o nosso destino, né? Que a gente precisa, tem gente que tem dom de comunicação, de relacionamento, de liderança, pessoas que conseguem liderar mais facilmente, como que a gente às vezes perde oportunidades ricas, às vezes a gente fica com vergonha, tem vergonha de algumas coisas, né? Num outro momento a gente falou também sobre qual é o teu sonho. Martin Luther King tinha um sonho. Esse sonho vai direcionar também para onde você deseja ir, o que você deseja construir. E despertando desse sono, né? A gente falou de sono, tem gente que está, infelizmente, ele está travado porque ele está fugindo do propósito. Ele até sabe qual é o propósito dele e está fugindo do propósito. E ontem eu falei sobre questões emocionais e como você ser ativado espiritualmente influencia na gestão das suas emoções. Esse relacionamento que a gente tem que ter com Deus, ele influencia no nosso dia a dia, na tomada de decisão, né? Então é importante a gente saber disso. E hoje eu queria falar de algo específico, sobre a ansiedade, né? A ansiedade, ela tem sido comum nos nossos dias, elas têm sido tema recorrente de consultas. Provavelmente você tem muito isso no seu consultório. E como que você vê que as pessoas que estão nesse estado de ansiedade, elas não conseguem ter clarificado o futuro e o propósito delas? Na sua visão, como terapeuta, depois você vai se apresentar um pouquinho, né? Mas como aquela que clinica justamente na emoção das pessoas, que atende gente todo dia no seu consultório, né? Como que você enxerga que essa questão emocional influencia a pessoa a não ter clareza de quem ela é, né? E do propósito dela. Como é que você enxerga isso? Bom dia, né? Primeiramente, bom dia, Ranieri, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui contribuindo de alguma forma e vocês também. Meu nome é Jaelma Paixão, né? Sou tricologista e psicanalista clínica. Esse tema que o Ranieri traz, ele é muito sério, ele deve ser visto, avaliado, né? Porque hoje já se sabe que as emoções ela impacta em 86% Uau! todas as nossas tomadas de decisões. Então, eu tenho que ter uma gestão das nossas emoções e fazer gestão da nossa fazer essa gestão. Precisamos olhar para esse lugar. Como é que a emoção, como é que a ansiedade hoje vai impactar, né, nas nossas decisões, no que nós somos, para onde estamos indo? Porque nós temos a ansiedade natural, né? Que é aquela, eu tenho que fazer uma live, estou atrasada, né? Tem coisas para fazer. Então, essa é uma ansiedade normal, tipo, vou fazer uma viagem, se preocupar com as roupas, o que vai levar na mala. Isso são ansiedade normal. Agora, imagina você estar preocupado com coisas que só é um pensamento seu. Não não tem nada acontecendo. Hoje, quando a gente vai trabalhar na clínica, né, a gente vai ver que muitas das aflições que passa pelo ser humano está mais no processo do pensamento do que realmente está acontecendo alguma coisa de fato. Então, vai impactar em tudo, né, Ranieri? Desde você ter clareza de quem você é, de onde você está, para onde você está indo,
e justamente do propósito. A gente fala muito hoje de propósito, mas se a gente fosse aprofundar nesse tema, né? Ele é muito grandioso, ele não é o que todo mundo está falando, ele é um pouco mais robusto, né? Requer muitas habilidades, características e comportamento, inclusive para você definir o que é propósito e qual é o seu, né? Então, muitas vezes, muitos de nós falam assim, por exemplo, eu trabalho 100% com pessoas, né? Então, eu poderia dizer assim, meu propósito é cuidar de pessoas. Mas aonde? Quem foi que me disse que meu propósito seria maltratar pessoas? Tudo, né, Daniela? Até esse copo aqui, ó, alguém fez, foi para pessoas. Então, ele está cuidando de pessoas. Então, o propósito, ele é muito maior do que só sua dinâmica. Ranieri, eu estou sozinha aqui, já sabe, né? Só um minuto. Vai lá. Aproveitando essa questão que ela falou, muito importante isso daí, porque nós temos os nossos dons clarificados ou não diante de nós. E nós perdemos oportunidades de explorar isso. Perdemos oportunidade de ter essa visão de que, poxa vida, foi o que ela disse, eu não fui chamado para maltratar pessoas, mas eu cuido de pessoas, né? Então é importante a gente ter isso claro, por quê? Porque eu também trabalho com pessoas em outra área, né? Na área de capacitação, de treinamento, de consultoria, de mentoria, né? Então, eu sou voltado para quê? É para somente ajudar as pessoas no seu dia a dia? E aí eu te digo uma coisa que em um cliente, foi interessante, eu estava no meio de uma consultoria, Jaelma, e aí a cliente virou e falou assim, nossa, eu não tinha clareza disso que você está me falando. Ela já era formada, estava num processo de transição para abrir o próprio escritório de advocacia dela, uma advogada muito bem, assim, talentosa, né? Ela tinha uma sociedade, mas queria ter o escritório dela. E ali, quando a gente começou a traçar metas e traçar objetivos, ela começou a sonhar alto, começou a, né? Só que no meio do processo eu identifiquei uma veia empreendedora. E eu falei assim, você precisa botar essa veia empreendedora para fora. Porque você está num ramo, que é um ramo de advocacia, você pode desenvolver uma advocacia empresarial, mas você tem que exercer isso. É teu, tá aí dentro. Uma hora ou outra ele vai pipocar, ele vai vir para fora e você vai começar a sentir essa necessidade. Ela falou, você não tem ideia. Eu estava para fechar parceria com um amigo meu de muitos anos e a gente quer montar um negócio junto. Aí eu fui analisar o perfil do nosso querido, do sócio dela. Eu falei assim, melhor você não fazer tudo, mas ela foi, abriu a empresa, tocou, ficou feliz da vida. Lógico que por uma questão de gestão desse sócio, que a gente conseguiu identificar um pouquinho antes, a coisa desandou um pouquinho. Hoje ela tem o escritório dela, hoje ela tem os clientes dela, e ela falou uma coisa que me chamou muita atenção. Ela falou assim, você é um influenciador de jornadas. Foi aí que o meu propósito startou. Aí que eu caí. Falei, não estou aqui para potencializar a gestão das pessoas. Eu estou aqui para, de alguma forma, contribuir para o futuro delas. E esse termo foi ela que me deu. Olha que interessante. E eu já trabalho há mais de 10 anos com isso. E eu já estou na área há mais de 10 anos, trabalhando dentro de empresa, para cima, para baixo. Nunca na minha vida, isso que você falou é muito legal, porque nunca na minha vida eu imaginei que eu pudesse ser um influenciador de jornadas, uma pessoa que influenciar o destino dos outros através do trabalho que eu fazia. Então é muito legal isso que você está fazendo, que você está falando, porque de fato a profissão que temos, aquilo que fazemos, às vezes não reflete o propósito como um todo, porque a gente está no dia a dia. A gente só está vendo o que a gente enxerga. Né? É muito normal, viu, Ranieri? Porque, por exemplo, ontem eu estava dando uma palestra sobre princípios de excelência, né? Eu estou tentando aqui fazer excelência nesse momento, né? Que é fazer o nosso melhor com o que nós temos, né? E fazer uma gestão da casa agora até eu me alinhar na nossa fala.
impacta. Eu acredito, Ranieri, que muitas vezes, muitos de nós estamos sempre contribuindo para a sociedade, para o país, para o mundo como um todo, e logo compreendemos que isso é nosso propósito. E é bom que isso aconteça. Mas como você falou, havia dentro da estrutura do qual você fazia uma veia muito mais alinhada para aquilo que você deveria fazer. E para que você veja isso, para que você, dentro de uma conversa, né, uma entrega de coach ali, você tivesse a habilidade do outro falar algo para você e despertar aquilo que já habitava em você, você tem que ter gestões das emoções. Sim. Provavelmente, se você tivesse angustiado, nervoso, preocupado com outras coisas, sem saber sua identidade, dificilmente você ia ter a habilidade de uma pessoa falar para você algo e logo você se identificar e dizer, poxa, isso é verdade. Isso é verdade. Normalmente, a ansiedade vai nos tirar de um processo de tranquilidade e de resolução, né? Quimicamente, vamos ter aí alterações bioquímicas no nosso corpo. Imagina você estar o tempo todo, a gente está aqui sentado, você que está em casa, sentada na sua casa ou fazendo alguma coisa, e sua bioquímica está sempre liberando toxinas, como se você estivesse na savana da África do Sul correndo de um leão, né? Sabe? Com aquela sensação de que sempre tem algo para fazer. Ontem mesmo eu estava com uma moça linda, uma pessoa extraordinária, e ela falou assim, por fora eu sou tudo isso. Por dentro, eu sou uma mulher frágil, insegura, me acho feia. E eu refletindo ali com ela, eu disse, mas quem é essa voz que todo dia afirma para você algo contrário do que você mesmo valida? Olha só, Ranieri, como nós estamos feridos, né? Feridos. Como uma pessoa, ela sabe quem ela vê que ela é bonita, mas ela diz, mas eu não me sinto assim. Então, é muito importante que no nosso processo de jornada, a nossa química, as nossas emoções não interfira na nossa caminhada mesmo, na nossa jornada, como você falou, você é um ativador disso. Então, falar sobre esse tema, trazer clareza para as pessoas, Ranieri, isso é de uma grandiosidade tremenda. Já parabenizo você por essa iniciativa, porque muitos de nós não temos clareza de quem nós somos e das habilidades que nós temos, os dons que nós temos e como podemos utilizar tudo isso para o outro, para os outros, porque afinal somos um todo, né, Ranieri? Sim. Se meu bairro, eu consigo contribuir para que meu bairro seja limpo, um povo mais tranquilo, eu não vou ter uma vida mais tranquila também? Com certeza. Então, é sempre um todo, né? A gente tem que olhar para o mundo como um todo. Tudo que está acontecendo, guerra, as catástrofes que estão acontecendo, nos afeta. Nos afeta. Nos deixa inseguro, vai nos deixar... Nós que somos cristãos, eu vejo muito cristão me perguntando, mas já está chegando o fim do ano? Ainda não. Ainda não. Isso aí é só dores do parto, né? Não tem nada acontecendo ainda. Então, você vê, nos afeta tanto que muitos irmãos pensando assim, não, se já está chegando o fim do tempo, eu não vou nem construir mais meu futuro. Eu ouvi isso esses dias, Ranieri. Exato. Isso é ansiedade. A gente vai fazer o que tem que ser feito até o último, até a sétima corneta tocar. Se não formos antes, né? Você entende? Vai ter que fazer o que tem que ser feito até o último momento. Então, a ansiedade, ela vai nos barrar nesse processo, nessa clareza de percepção, de ter essa fortaleza em si, dizer, não, eu tenho que fazer, eu vou realizar. Então, vai ter mais processos de medo. E é muito interessante, Ranieri, que o medo, dentro da estrutura bioquímica do corpo, ela afeta as pernas. Dentro do processo do esqueleto do ser humano, ele vai afetar quimicamente as pernas. Então, normalmente, quando a gente tem medo, a gente paralisa. E aí eu gostaria que todo mundo pensasse nesse momento. Qual área da sua vida está paralisada? Qual área da sua vida está paralisada? Desde quando você paralisou?
porque também sentamos em cima das nossas decisões e esperamos o tempo mais oportuno para tomar as decisões. Isso é processo de medo. Uhum. Então, precisamos olhar, porque a ansiedade vai trazer uma bioquímica também, viu, Ranieri? Não é só um processo mental, quimicamente está acontecendo alguma coisa. Então, por isso que hoje nós que atuamos na área da saúde emocional, mental, sempre estamos indicando fazer exercício físico, fazer caminhada, meditações ou oração, aquilo dentro do seu processo espiritual que mais vale adequar. Porque também nós temos aí um índice muito importante. A fé, a espiritualidade, ela vai contribuir, para você ter ideia, para sair de um processo de luto, de medo, transtorno, de bipolaridade, qualquer transtorno emocional, a fé, ela vai atuar em quase 90%. Então, você vê que tanto a fé como as emoções equilibradas, ela lhe dá clareza de quem você é, para onde você vai. Sem isso aí, você vai dar todas as técnicas, você vai dar todas as direções e mesmo assim haverá dificuldade na realização delas. É muito interessante isso que você está falando, porque essa falta de identidade nesse processo que você falou. Ah, vai acabar o mundo, vai estourar uma bomba lá. Estava ouvindo, fui deixar minha menina agora de manhã no colégio, estava vindo para iniciar a live, e aí as notícias são: guerra vai postergar um bom tempo, vai durar um bom tempo. E aí, isso gera, como você falou, um processo de insegurança. Quando você não tem a sua identidade ativada, e você fala, não, eu tenho que trabalhar, tá? Mas qual é a sua missão de vida? Você veio no mundo para quê? Você veio fazer o quê? Né? Quando isso não está claro, o que acontece? Ele pega e ele fala assim, essa pessoa solta essa frase que você disse. Então, um amigo meu, ele é mais brincalhão, né? Falou assim, eu vou pegar uns boletos aí, eu vou mandar bala nos boletos, porque quando acabar tudo, não vai sobrar nada mesmo, então eu vou fazer dívida. Eu falei, você é doido, rapaz, a gente brinca e dá risada e tal. Sim. Mas o que é isso no final das contas? É não se enxergar, não entender qual é a sua identidade. Você falou, você é um ativador. E eu taco fogo mesmo nos outros. Por quê? Porque eu vejo o potencial nas pessoas. Eu consigo enxergar. Eu já tive problema de ansiedade. Você me ajudou muito nessa época, né? Para quem não sabe, a gente também é de carne e osso. Com certeza. A gente também passa por problemas, passa por situações. Né? Eu também tenho minha própria terapeuta. Eu passo por terapia também. É legal quebrar isso, né? Todos, com certeza. É legal a gente quebrar isso, porque as pessoas acham, pô, os caras são supra-sumo. E tem muita gente que vende essa áurea de Superman, né? E só para você ter ideia, uma vez eu fui num evento em São Paulo, um desses grandes que tem lá, e eu gosto muito dele pela forma como ele se conduz, como ele conduz o processo. De fato, eu gosto muito do rapaz. Ele é mais novo que eu, assim, não tem problema nenhum, né? A gente tem que ouvir pessoas que têm, de fato, algo para nos ensinar, e eu entendi que ele tem um bom conteúdo. E eu estava lá participando do evento ao vivo com ele e tal, e olhando e vendo e não sei o quê, e ele tem uma imagem, ele construiu essa imagem. Terminou o evento, elevador comum ali para todos. E quando eu cheguei lá embaixo, o cara, porque não sei o quê. Na hora que ele me viu, ele vestiu a carapuça de novo. Aí eu falei, menino, mas que eu falei para ele, menino, não adianta, eu já sei, isso é uma persona, né? E eu não gosto disso, eu gosto de ser o mais natural possível. Eu acho que as pessoas gostam de se relacionar com pessoas, né? Então, é legal trazer esse tema para que ninguém crie uma imagem assim de perfeição, porque eu sempre digo, não existe nada perfeito. A perfeição não existe. O que existe é uma reconstrução, é um renovar, é um pedir ajuda, né? E aí, quando essa questão da identidade está ativada, você fala assim, pode vir, pode chover canivete, pode estourar a Terceira Guerra Mundial. Até o último dia da minha vida eu vou estar fazendo isso aqui. Porque entendeu o propósito. Entendeu por que ele está aqui, né?
Isso mesmo, porque, Ranieri, todos nós passamos por nossos desafios nas áreas que atuamos. Sim. E como pessoas, seres humanos, lógico que eu não vou ter os meus desafios. Tem, por isso que eu tenho minha terapeuta, né? Eu brinco com ela, você que lute, que hoje é meu dia. Faz parte, né? Mas dentre todas as minhas necessidades emocionais, que o outro avalie minhas percepções, há uma fortaleza em mim, um conhecimento da minha identidade. Então, por exemplo, hoje eu vivo, né, Ranieri, coisas que eu clamava e pedia ao Senhor há 9 anos atrás. Amém. Eu vivo além do que eu pedi, né? É. Então, se eu pedia 9 anos atrás, hoje eu não me permito, em alguns processos, dizer, estou cansada, hoje não estou legal. Não, eu estou bem todos os dias. Sim. Então, isso é uma fortaleza em mim, né? Porque se eu clamei tanto e ele me deu além do que eu pedi, Sim. louvado seja, e vou honrar, vou fazer no meu melhor todos os dias. Amém. Então, quando a gente fala sobre propósito, quando a gente fala sobre gestão das emoções, tem muito a ver com identidade, quem é você, e é o papel que você faz, né? De ativação, de dizer, olha, vamos lá, no meio de tudo que você percebe que você é, eu quero encontrar aquele que realizará o propósito. Porque somos tantos, né? Somos tantas partes de nós que nos compõem, né, Ranieri? Mas é uma só de todas que realizará o propósito. Exato. Então, a ansiedade vem com essa dubilidade da gente questionar quem nós somos, né? Aí a gente vem com processos de... Muitas pessoas hoje não estão dormindo muito bem, Ranieri. E isso contribui muito para um processo de ansiedade. E aí eu pergunto para quem está aqui na live, você tem dormido bem? Se não tem dormido, o que lhe perturba durante a noite? Quais são os pensamentos que frequentemente vem para você? Ele é real? Primeiro, a gente tem que perguntar se o nosso pensamento é real ou ele é imaginário, ele está no processo de ilusão, ele está criando possibilidades. É aquilo que eu falei, ansiedade normal, o pensamento construtivo real é quando eu digo assim, às 10 eu tenho uma consulta, então eu tenho que agilizar minhas coisas, porque eu tenho que... É normal, é uma euforia, é uma ansiedade para algo real. Agora, se eu ficar imaginando assim, e se eu sair e o carro quebrar? E se no meio do caminho alguém me parar? Não tenho como entrar nessa seara. Esse caminho não é meu, porque são milhões de possibilidades. E se eu for parar para pensar o que pode ocorrer comigo, eu vou pensar o melhor. Vou chegar no meu tempo, meu paciente também, tudo vai estar bom, a clínica já vai estar aberta, as coisas já estão funcionando. Se eu for parar para pensar, tem que ser positivo. Porque, por incrível que pareça, Ranieri, nós paramos para pensar. Sim. Nós não paramos de pensar, né? O pessoal que pensa que a gente para, não para. Estamos o tempo todo pensando. Nós não temos como parar o pensamento, mas temos como dar direção para ele. Então, é uma decisão, né? Muitas vezes não temos como escolher as coisas, mas decidir dentre elas o que escolher, sim. Então, se você vai pensar, ter um pensamento ou é positivo ou é negativo. Então, pense o melhor sobre você mesmo, sobre as suas circunstâncias e sua vida no futuro. Isso vai diminuir a ansiedade. Não, isso é muito importante, por quê? Porque isso é um mapa mental, né? Que a gente chama. De você criar cenários positivos, né? Que você tinha falado. Por quê? Não sei se você sabe, eu acredito que sim, mas tem uma pesquisa que falou que a gente tem mais de 40 mil pensamentos por dia. Fica vendo. Aí muita coisa, rapaz. A gente vai ficar doido. O cara fica doido. Se não tiver clarificado para onde ele tem que ir, o que ele tem que construir, quem ele é no Senhor, quem ele é como pessoa, sua identidade ativada, né? Ele vai ter um monte de oportunidade, ele vai abraçar um monte, no final ele está cansado, porque ele não sabe o que ele tem que fazer, para onde é que ele tem que ir, quais os projetos ele tem que negar, que a gente tem que negar projeto. Essa semana agora, apareceu um projeto, eu olhei, eu vi, falei assim, tem sempre um pensamento errado, né? Rapaz, isso aqui é bom demais. Aí eu parei, olhei assim, falei assim, é bom no quê, velho? Só tem BO, deixa eu... Primeiro,
não é a área de habilidade que eu possuo. Segundo, tem a ver com gestão, mas não tem a ver com que o meu propósito está estabelecido. Terceiro, eu quero fazer isso. O que eu vou ter, porque a gente tem que ser egoísta às vezes no sentido de qual é o benefício que eu vou ter fazendo isso aí. Sim. Quarto, minha família vai pagar um preço. Quinto, minha saúde vai pagar um preço. Quando eu comecei a olhar para essas questões, eu falei assim, cara, isso não está alinhado com o meu propósito. Oh, que beleza! O que eu fiz? Demais. Vou te ajudar, irmão. Tem uma pessoa que eu conheço, vou te apresentar e eu acredito que ele vai poder solucionar seu problema. Eu já aproximei pessoas, que é outra coisa que eu gosto de fazer. Sim. Se você tem uma habilidade que eu não tenho, por que raios que eu vou segurar esse negócio comigo? Não é verdade? É isso aí. O que eu vou fazer se não está no meu propósito? Ah, mas eu faço também. Quem faz também faz mais ou menos. Entendeu? Ou você faz bem o negócio ou você não faz. Então, se eu não tenho habilidade, se eu não tenho a capacidade, mas eu tenho pessoas que estão comigo que têm, então vamos fazer uma força-tarefa e ajudá-la. Né? Que eu acho que é melhor você somar do que dividir. É melhor multiplicar do que dividir. Então eu peguei e falei assim, vou aproximar um gestor de você, o cara tem uma empresa. Ele falou, eu quero uma empresa para tocar isso aqui. Tá bom. Aí passou 5 minutos, eu lembro, cara, eu conheço uma empresa. Não sei se vai dar jogo, mas eu conheço. E aproxima pessoas. Sim. Eu já saí fora, na hora eu me senti leve. Sim. Rapaz, olha aí, seja a paz de Cristo, o arco do coração. Né? Oh, coisa boa. Porque eu já estava estressando de estar dentro do projeto, que eu comecei a pensar, vou fazer isso, vou fazer. Começou a gerar estresse, ansiedade. Pelo amor de Deus. Falei, não é de Deus não, amado. Deixa que outro faz melhor que eu. É que o inimigo mandou uma proposta hoje. Né? Exato. Eu falei, né? Falar, hoje não, amado. Tô né? fora. Tô fora, querido. Mas isso Por quê? porque você já se conhece. Exato. Que lindo. Entendeu? Já sabe. É esse o ponto que eu vejo. Eu já me percebo. Sim. Já me conheço. Já Sim. sei que por mais que eu tenha alguma habilidade, cara, ela não tá ligada com o meu propósito. Mas tem um outro cara, uma outra pessoa que tem. E esse é o propósito que tá estampado na vida dela. Então, vamos aproximar. Sim. Tem profissionais aqui de altíssimo gabarito que estão assistindo a gente. Pessoas que vão assistir depois. Uhum. E, às vezes, nós, como empreendedores que somos, a gente tem uma tendência de sair abraçando muitas coisas, muitos projetos. Sendo que, na verdade, temos um dom e não estamos utilizando. Né? Quando eu descobri que eu sou um ativador de pessoas, eu parei de ser consultor. Uhum. Eu parei de ser treinador. Eu uso o treinamento, eu uso a consultoria, eu uso a mentoria para ativar, entende? Como ferramenta para o seu propósito maior. E eu não me defino mais como isso. Ah, eu sou consultor. Eu coloco lá no feed do Instagram para a pessoa saber o que a gente faz, Sim. mas eu não sou aquilo. Sim. Aquilo é só uma ferramenta para onde eu desejo ir e o que eu desejo construir, entende? É Faz muito sentido isso? Interessante. Sim, é igual o Elon Musk, né? Ele tem a Tesla, mas Sim. ele não quer ser um cara da indústria do carro. Ele quer usar a Tesla para fazer o propósito dele, que é criar uma nova forma de viver fora do nosso globo, né? Fora do mundo e para outro. Então é interessante que ele sabe exatamente por que ele é milionário, né? Exato. Ele cria uma empresa para que ela seja mantenedora do projeto original dele, que é buscar um recurso para a humanidade morar em outro lugar, né? Então Mas é muito importante. Não, isso é porque Deus dá dinheiro e a gente acha que Deus vai dar dinheiro para todo mundo. Não vai dar. Deus dá dinheiro para quem tem um propósito definido e claro. Se você tem um propósito... Bora fazer propósito porque todo mundo precisa de dinheiro, né? É isso. Daniele? Por quê? Porque se você der dinheiro para uma pessoa, se você der dinheiro para uma pessoa que não tem propósito, ela vai colocar aonde Deus não quer que seja colocado. Deus me livre. Se você der dinheiro para uma pessoa que só quer dinheiro por ter dinheiro, ele não vai investir aonde Deus quer que ele invista. Uhum. E a gente precisa estar muito clarificado isso. Tem gente que está cumprindo o propósito,
que nunca nem botou o pé numa igreja, mas está cumprindo um propósito e ele está fazendo exatamente aquilo que Deus quer. Já parou para imaginar? Uhum. Tem gente que está investindo em projetos que era para estar saindo de nós. Mas como a gente não tem claro o propósito, a gente está vivendo pela necessidade, eu falei isso também nas lives, viver por necessidade é bloquear propósito. Por quê? Porque você parece um mendigo. É o que você falou uma vez, um dia eu ouvi, nunca mais esqueci. Não, eu preciso pagar meus boletos, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso... Isso é papo de gente que não tem propósito. Quando você fala, pô, rapaz, espera aí, que conversa é essa? Né? Você sabe qual é o meu propósito hoje? Pode ser até meio ousado o que eu vou te falar, mas se a gente não sonhar grande, o que nós estamos fazendo na Terra? Não, se você não tiver ousadia, tá totalmente fora. É com ousadia mesmo, né? Tem que ser com intensidade. Eu peguei, fui fazer, fui clarificar mais, né? Fui estudar mais, por isso que eu comecei a falar sobre isso, porque eu comecei a estudar mais, a buscar mais, e começou a clarificar algumas coisas na minha cabeça. Eu falei, eu preciso ativar 10 milhões de pessoas. Olha, eu quero ser ativada aí então, já, hein, Ranieri? Vamos junto, vamos para cima. Meu Deus, é transbordar. É isso, por quê? Porque quanto mais gente você conseguir alcançar, quanto mais pessoas você conseguir ativar, melhor fica o local onde você tá vivendo. Não é possível a gente viver num país como o nosso, com pessoas extremamente ansiosas, enfermas na alma. Você não pode fazer um comentário hoje nas redes sociais que tem sempre um especialista de plantão, né? Todo mundo sabe tudo, mas o país está uma porcaria. Com todo respeito, assim, não estou falando de política, estou falando de... Eu tenho 49, vou fazer 49 anos, gente. É a mesma história, só muda o cara que está lá. Por quê? Porque não mudou a mentalidade. As pessoas não subiram. E isso não estou falando de Brasil, estou falando de mundo. O mundo está doente nesse aspecto de perda de propósito. E as pessoas estão vivendo pela necessidade todos os dias. A gente vive pela necessidade em um período. Quando a gente encontra o propósito, a gente sai, sobe o nível, vai para outro patamar. Agora, quando você começa a viver esse propósito, você começa a ter o processo de prosperidade. E a prosperidade, ela é emocional, ela é familiar, ela tem senso de realização, depois vem a satisfação financeira. Satisfação financeira nunca pode ser a primeira, ela tem que ser a última. Por quê? Porque existem outras coisas que você já está ativado, você já sabe quem é, você sabe o que precisa ser preenchido. A minha alegria de estar fazendo uma live, talvez alguém hoje ouvir isso e se ativar, é 1000 vezes maior do que se você falar assim para mim, vamos ali fazer uma palestra para você ganhar 20 mil reais. Por quê? É tão interessante que você está falando, só para eu não perder o raciocínio aqui. Que a pessoa que está ouvindo ou for ouvir, ela tem que entender assim, o que eu faço hoje, se eu não necessitasse de dinheiro, eu faria de graça? Se a resposta for sim, você está no caminho correto. Exato. Tudo que te levar a ansiedade, percepções, perguntas que te tire deste lugar onde você já sabe quem você é ansiedade, é medo. Então, aí se mapeia de outra forma, né, Ranieri? Sim. Porque você está falando, o ser humano tem necessidades inatas, né? Sim. Pertencimento, família, poder, né? Sim. São tantos, né? Curiosidade, inato. Sim. Nós nascemos, o Criador já foi lá e colocou aí. Necessidade de família, de poder, que é criar, é ter território, é fazer. Ele deu isso. Quem não tiver desejo de poder, e não é um poder na forma pejorativa ruim, não, é boa. É boa, poder de você construir, poder pagar as contas para sua família, você poder transbordar na vida do outro, poder de você construir, poder para você ter tempo para fazer uma live, contribuir na vida dos outros, porque é poder. Isso aqui é poder, isso aqui já é prosperidade, Ranieri. Dizer assim, claro. Vamos fazer uma live 30 minutos, 40 minutos, tem pessoas falando não tem tempo nem para ver a live. Exato. Você me entende? Exatamente. Claro. Então já estamos nesse processo de poder. Nisso aí a gente vai refinando cada vez mais. Mas as necessidades inatas são praticamente 8 ou 9, né? Só que no meio disso tudo aí o ser humano necessita de outras sensações, que é do prazer,
né? Sim. Do conforto. Sim. Então, tem tanta coisa que o ser humano ele vai lá e se sabota também, Ranieri. Exatamente. Muitas coisas vêm pelo processo de ansiedade e você vai se sabotando o tempo todo. Quem não se sabota de deixar de comer um chocolate? Quem não começa aí uma dieta todo início de ano, de janeiro? Aí, não, vou deixar para o janeiro do próximo ano. Todo ano, Ranieri. Você vai ver isso. É a mesma coisa. Então, se você tiver com uma pessoa que ativa o seu propósito, tem clareza sobre os processos e lhe ajuda a caminhar, cara, aí ninguém lhe segura, né? Uma pergunta para a gente terminar, embora esteja muito bom o nosso papo aqui. Não, se deixar, né? Eu fico aqui até amanhã. É 4 horas de live tranquilo, mano. Sossegado, né? Mas uma pergunta que alguém pode estar com dúvida em relação a isso. Sim. A ansiedade tem cura? Tem, claro. Opa! Aquela ansiedade normal que eu acabei de falar, tipo, tem que sair, tem... Não, isso aí nós vamos ter sempre, que é uma sensação de proteção, de percepção do que pode ocorrer e a gente ali já fazer algumas observações. Mas toda ansiedade, ela tem cura e não é só por medicamento. Na verdade, o medicamento só entorpece aquilo que lhe gera ansiedade. Perfeito. Quando você tem clareza das suas emoções, quando você tem clareza da sua identidade, começa todo o princípio de cura. Perfeito. Ao ponto, eu passo as terapias para que as pessoas deixem ou nem vá para o medicamento, né, Ranieri? Então, tem sim. Tem uma técnica, Ranieri, que eu acho que você deve conhecer, que é muito conhecida também do Dr. Augusto Cury, que é muito simples, que é a DCD, que é duvidar, criticar e determinar. Então, os pensamentos que passar por sua vida, pelo seu pensamento, duvide desse pensamento. Será que é verdade? Será que realmente eu vou chegar atrasada? Duvide do pensamento, principalmente se for pensamento rotineiro. Critique esse pensamento. Por que eu penso nisso o tempo todo? Por que eu estou pensando nisso o tempo inteiro? E determine, né? Por exemplo, eu tinha um pensamento involuntário que toda hora falava para mim. Era uma voz, na verdade, né? Falava assim, estou cansada. Rapaz, eu estava sentada fazendo nada na vida e dizia, estou cansada. Eu digo, mas que negócio é esse que toda hora pensamento, eu estou cansada? Eu digo, eu não estou cansada, não. Estou cheia de vigor. E já se eu estava sentada, eu levantava. Se eu estava deitada, eu já levantava. Se eu estava lendo um livro, eu já fechava ele e ia beber uma água. Então, você tem que ficar inquieto quando algo está falando contra quem você é. Determine. Então, eu determinava. Eu estou ótima. E se eu estou cansada, me dê energia. Eu quero vigor. O que eu faço? Então, você tem que ser bicho louco, né? Já que como... né? Vamos fazer o que tem que ser feito, Ranieri. Exato. Né? Vamos ter que estar determinando a nossa vida o tempo todo. Porque os pensamentos ruins chegam até para mim. Sim. É aquilo que eu falei, eu vivo aquilo que nem sequer eu clamei, eu vivo muito mais, eu vivo além. E como é que em algum momento meu pensamento, e eu estava tranquila, não era quando eu estava na agitação do trabalho, era fora. Eu estou cansada, eu estou cansada. Cansada de quê, minha filha? Eu estou ótima, eu estou plena. Então, eu já me conheço e eu faço essa gestão o tempo todo. Né? Se eu estiver num lugar, por exemplo, pessoas que têm medo de fazer uma live, pessoas que têm medo de se apresentar em público, duvide desse pensamento, duvide dessa sensação. Mas por que eu tenho medo? Poxa, depois que eu criei todo esse material, duvido que as pessoas vão negar, não vão validar tudo que eu estou fazendo. Perfeito. Então, essa técnica é simples, mas é poderosa, né? Existem vários livros, eu até passo sempre um textozinho para os pacientes, para eles afirmarem coisas para eles, para tirar do pensamento aquilo que lhe invade o tempo todo, né? Porque eu vou dizer uma coisa para vocês, e para você, Ranieri, dificilmente vamos ser invadidos por alegria, contentamento, gratidão, euforia. Difícil. Olha, temos que lutar por isso todo dia. Pessoa que fala, nossa, eu já acordo numa euforia, alegria, gratidão. Ah, meu Deus do céu, sou próspero, a ousadia passa por mim. Não, é verdade. Você conta nos dedos quem faz isso.
Exatamente. Normalmente nós vamos ter que estar pedindo isso, né, Aniele? Tem dias que vamos estar mal e eu quero que todo mundo entenda que tem dias que vamos estar bem, tá com essa euforia. Eu não tô cansada não, eu tô top. Tem dias que vai dizer mesmo, eu tô cansada mesmo. Só que isso não deve ser uma frequência. O pensamento sobre você reflete a sua identidade. Então, o tempo todo você vai lembrar quem você é. E aí é um papel que você faz, né? De ativar as pessoas. Inclusive, eu convido todos, quem não passou, quem não fez ainda nenhuma consultoria com Ranieri, quem quer ser ativado, dizer, minha gente, eu já estou ativado. Talvez você ainda tenha mais coisas para observar de si e realmente ativar o seu propósito, aquilo que você nasceu para ser. Porque passar por aqui, Ranieri, só com BO, com medo dos barrancos cair, da guerra que tá aí, do Covid, dos boletos, aí tá difícil, não tá? A vida é mais do que isso, né? Não? Poxa, com certeza, meu querido. Mas é óbvio que o seu papel é muito importante. Por quê? Porque você consegue colocar a pessoa naquele eixo, né? Você consegue colocar a pessoa naquela clareza, tirar aquelas emoções, fazer aquelas perguntas poderosas. Por exemplo, por que você está pensando isso? Quem foi que te disse isso? Que voz é essa que está falando? Por que você está com essa ideia fixa na sua cabeça? Né? Então, teve alguém que colocou aqui que falou, eu estou passando por isso. Eu estou cansada o tempo todo. Olha, foi? Quem foi? Deixa eu ver. Procura já irmã. Toda hora estou cansada. Minha irmã, saia dessa situação. Fala para você, eu estou forte, animada e se anime. Isso, é isso. Né? Não temos o que fazer. Tem que fazer. Agora, se for algo crônico, peça ajuda. Não há problema nenhum em pedir ajuda. Já está aqui para isso. Essa é a habilidade, esse é o dom dela, esse é o propósito dela. Colocar destino também, clareza, para as pessoas terem clareza das suas emoções. Tem que estar claro, você tem isso. Entendi. Né? O que eu faço para isso? Faça aquilo. Então, essa clareza que falta para todos nós no dia a dia, às vezes a gente não consegue se ler, a gente não consegue se analisar. O ser humano são 9 tipos de inteligência. Uma das inteligências é a interpessoal, aquela que você recebe algo e fala, cara, isso é para mim, eu preciso mudar. A maioria das pessoas fala assim, não, que tem que mudar o outro. Ele que mude. Ele que lute. E ele mesmo não consegue enxergar esse tipo essa necessidade que existe. Não, cara, eu preciso melhorar aspectos da minha vida. E eu falo, isso não é um privilégio de adultos. Crianças têm isso também. A criança que sempre põe a culpa no outro. Por quê? Porque ela provavelmente está vendo um padrão do pai. Né? As crianças são reflexo de pai e mãe. Não tem como a gente fugir muito disso. Então, quando a gente vê uma criança fazendo isso, eu já bato o olho e falo assim, cara, a família não tá legal. Deixa eu dar uma olhada lá. É batata. Né? É a mãe que foge da realidade. É o pai que é ausente. Eu só pago as contas, quem vê isso aí, vocês aqui. Quando eu chego, eu tô podre, tô cansado, não quero saber de nada. Ele está comunicando para os filhos o quê? Que os filhos são um peso, que os filhos dão dor de cabeça, são trabalho. E se ele usar essa frase que você falou aí, não tô cansado, não, eu tenho tempo para o meu filho. Não tô cansado, não, eu tenho tempo para estar com a minha esposa, um tempo de qualidade. E não chegar em casa e sair chutando tudo, né? Por que eu estou falando isso? Porque esse é o nosso dia a dia. Esse é o nosso dia a dia. E se a gente não organizar isso, nós vamos continuar num looping em que a gente vai chutar o cachorro vai morder o carteiro vai tratar mal o outro, e aí vira aquele ciclo horroroso que não termina. Por quê? Porque a gente não está ativado no nosso propósito, e a gente não tem clareza da nossa identidade, e a gente não tem noção de como identificar as nossas emoções. Então, por isso que o seu trabalho é importante, porque você deixa isso claro. O que eu tenho? Pânico. Ótimo. Como que eu resolvo? Assim. O que eu tenho? Ansiedade. Ótimo. O que eu faço? Isso. O que eu tenho? Nada. Não tem nada. Não tem nada. Bora lá pro Ranieri. Vai direto pro Ranieri. Vai. Aí a gente prende fogo. Olha, é muito bom você falar e a gente logo
identifica qual papel você faz dentro de uma estrutura, né? Pronto. Aqui tem outros colegas que também são psicanalistas, o Maciel, querido, a Vanessa. Então, veja só, é muito importante entender que, por exemplo, eu não sou a pessoa que vai fazer ativação de propósito de ninguém. Uhum. Alguém chega lá e fala, vou lá, que a Jaelma vai me ativar. Tá na roça, né? Porque eu não vou ativar ninguém. Não vai ser agora. Clareza de quem você das emoções que estão lhe afligindo, por que você não está caminhando, e isso eu consigo fazer. Uhum. Eu consigo fazer. Eu poderia fazer isso e dizer, vai lá no Ranieri, porque é ele que vai ativar seu propósito. Eu não sei nem por onde começa isso aí. Entende? É muito bom, é aquilo que você falou, né? É muito interessante a gente saber quem somos e aquilo que habita em nós e que temos para transbordar para os demais, porque assim não ficamos perdidos, toda hora pegando algum projeto novo, uma parceria nova, porque vai nos tirar do foco do que realmente temos para fazer. O meu está bem alinhado, eu estou bem clara do que eu estou fazendo, né? Exato. E você também. Então é muito importante. Para eu chegar nessa maturidade, eu já caminhei. Né, gente? Não foi do nada eu passando pelos meus problemas sem avaliar, sem ter uma pessoa para me dar direções, que eu cheguei nisso tudo. Não, temos que ter pessoas habilitadas, preparadas para nos dar clareza do tempo que estamos vivendo e para onde estamos indo, e sair daquela confusão, da ansiedade, do medo, da perturbação noturna, né? Que as pessoas ficam na ansiedade, são perturbações noturnas. Muitos dos irmãos cristãos, eles acham logo que é demônio. Olha, eu estou com uma perturbação noturna, é um espírito aqui. Não, a perturbação está na sua mente, porque você não sabe quem você é. Por isso você não dorme. Diz, a perturbação noturna fica lá no meu quarto. Não tem perturbação noturna nenhuma. Não tem espírito nenhum. É falta de clareza. E é você trazer paz para você, saber quem você é e para onde você está indo, quais são os dons que habitam em você, que você pode auxiliar os outros. Então, se você tem essa clareza, Ranieri, a diminuição da ansiedade você vai poder dormir melhor à noite, que até um chazinho de erva doce, camomila, já vai te ajudar. Você fala, olha, mas agora os espíritos saem da minha casa só com uma xícara de erva doce. Você acha que é isso, meu querido? Não é, né, Ranieri? Precisamos ter clareza. Como eu falei, a espiritualidade, ela contribui em quase 90% nas nossas decisões, em quem nós somos. Então, se nós temos as dores, vamos refletir e trazer essa informação que o tempo aqui é curto, mas a eternidade nos espera, né? Quando a gente vem para as emoções, nós vamos entender que hoje está ruim, mas amanhã vai melhorar. E saber que essa dinâmica é comportamental, não tem nada acontecendo. E quando eu junto aí minhas emoções, minha espiritualidade e ativo o meu propósito, ninguém me segura mais, Daniela. Quem vai segurar? Ninguém, né? Ninguém. Só eu mesmo. O inimigo está na nossa mente. Por isso que eu digo, normalmente são pensamentos destrutivos sobre você mesmo. Sim. Então temos que vigiar o tempo todo nossos pensamentos. Se ela está afligindo sua identidade, se você já sabe que você é uma mulher ou um homem generoso, vigoroso, valente, e toda hora fala para você, você é fraco. Entende? Você não é tão bom assim. Tá toda hora descaracterizando você da sua identidade. Você tem que fazer uma reconstrução disso e negar, determinar quem você é. Tem uma técnica que é muito engraçada, que fala assim, finja até virar realidade. Que nós podemos dizer, determine até você encontrar isso em você. Entende, Ranieri? Porque os dias maus chegará para todos nós. Sim. Os dias maus chegará para todos nós. O que nós temos que fazer? Ter a gestão das nossas emoções, ter uma pessoa que ative o nosso propósito para que a gente viva o melhor tempo na Terra. Porque nos céus aí já não é minha responsabilidade lá, né? Fazer aqui sim para que eu chegue lá, né, Ranieri? Se Deus quiser. Se Deus, há de querer, né, Ranieri? Pelo amor de Deus. Tem que chegar lá. Tem que então, chegar lá. Dizer,
Tem que chegar lá. Então, para que eu chegue lá, inclusive, eu tenho que cumprir o meu propósito. Exato. E não, diz que o céu vai ser tomado à força, né, meu amigo? Como é que faz? Não. Eu tenho tempo para ficar pensando coisas ruins sobre mim mesma. Eu tenho tempo para toda hora ser minha própria inimiga. Dizer, eu não falo bem, eu sou feia, meu cabelo é ruim, eu não nasci no lugar correto, minha cor é ruim. Não, vamos olhar para esse lugar. Porque isso é tudo processo de ansiedade, querer estar dentro de uma construção que você pensa que é perfeito. Mas perfeito você já é. Você nasceu perfeito. Deus construiu, a nossa identidade é única. Então, hoje estamos vivendo essa ansiedade porque vemos tanta coisa, né, Ranieri? Sim. Eu venho de uma cidade, eu sou caçula de 9 irmãos, né? Tomava Danone uma vez por mês, fazia um furinho com a agulha, chupava ali que era para demorar o Danone acabar, tirava, lambia a tampinha e eu não sabia se havia em outra casa alguém que tomava todos os dias. Então, logo para mim, eu não tenho processo de escassez, porque na minha época, eu não tinha alguém para observar se tinha muito, se tinha menos, se aquela realidade minha era boa ou se era ruim. Então, cada um olhe para a sua própria jornada, para a sua própria vida. E se quer construir algo novo, primeiro saiba quem você é. Exato. E está aqui nosso querido Ranieri para ativar esse povo, né, Ranieri? Eu quero ter vou ter um tempo com você que eu quero ativar as coisas aí também. Vamos embora. Os muito amigos bom. Queridos todos aqui. Ó, Ranieri, se deixar a gente conversa, meu querido, mas eu sei que você tem hora também. Eu já falei, é 4 horas de live, filho. Vamos criar outros temas, né? E aí eu venho com ele com a informação mais sucinta, mais direcionada para que o seu público, meu, para que todos tenham acesso a essas informações, para que todos tenham caminhos de cura, libertação, porque a nossa libertação está no conhecimento. Né? Sim. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Sim. E a verdade está em você saber também quem você é. Exatamente. Imagina você passar uma vida toda sobre mentira, que alguém falou quem você era e logo você realizou, né? O que o outro falou de você mesmo. Misericórdia, né? Misericórdia. Repreendi com isso aí. Não, vai começar a crente falar, né? Não, né, Ranieri? Vambora pra cima. Quero saber quem eu sou, qual é a minha identidade, o que o Senhor fala de mim, o que a saúde emocional diz que eu sou, né? Ou o que eu posso ser. Pra cima. Gente, eu falo demais. Não, mas é interessante isso que você falou, porque me veio uma história e aqui a gente vai encerrando, mas eu quero falar que a gente tem as nossas lives de manhã com propósito, elas são de segunda a quinta. E toda quinta a gente busca trazer um tema, uma pessoa, né? Então é muito importante a gente ter esse processo, porque eu estava ouvindo uma história um dia desses de um rapaz de uns 40 e poucos anos que chegou no consultório de uma psicóloga cristã que a gente conhece também há muitos anos, e o pai tinha morrido. E essa história me marcou porque eu acho que um pai é um ativador de propósito na vida do filho, né? E quando eu ouço esses negócios, eu fico até meio agitado, assim, porque eu não consigo conceber algumas coisas, né? E a gente entende a dor, a gente entende a necessidade, mas a gente tem que também saber que você está falando com uma criança, né? E o menino, e o rapaz, hoje o adulto, sepultou o pai morreu. Depois que o pai morreu, ele foi falar com essa psicóloga. E ele falou o seguinte: doutor, é o seguinte, eu vim aqui cancelar uma frase que meu pai lançou sobre mim. E aí a psicóloga falou: mas que frase foi essa? Eu era criança, eu tinha uns 9, 10 anos, e o meu pai, tem eu e meu irmão. E meu irmão aprontou um negócio lá. Eu fui defender meu irmão e meu pai perguntou: quem foi que quebrou? Aí eu falei: não sei. O pai insistiu. Aí o menino viu que estava né? Estava no canto da parede e falou: então tá bom, pai, quem quebrou foi o meu irmão. Aí o pai virou e falou assim: muito obrigado, Judas. Eu vou falar com o seu irmão e a gente vai resolver esse assunto.
Isso entrou no coração do menino. Pesado. Muito pesado. Arrebentou com o cara. Só que olha que coisa. Esse cara cumpriu o princípio que o pai dele não cumpriu. Ele honrou pai e mãe. Até o último dia que o pai viveu, ele guardou isso. Só que a vida dele foi dor. Porque alguém lançou um decreto errado sobre a vida dele. Misericórdia. O destino, o propósito, tudo o que você falava em relação a Deus, o que quer que o valha, era bloqueado. Mas esse rapaz insistiu. E aí a psicóloga falou, né? Que ele chorou depois que ela trouxe lucidez para ele. Ele chorou copiosamente. Durante minutos e minutos sem parar. Porque era uma dor que ele carregava. E eu fico olhando e fico pensando quantas pessoas não estão assim, impedidas de viver toda a totalidade daquilo que Deus tem, porque alguém lhes disse algo que não é verdade. E isso entrou na mente, no subconsciente, ele cultiva isso, ele guarda isso. Tem gente que nunca vai falar. Vai esperar o pai, a mãe, o tio, o periquito, o papagaio morrer para poder tentar se libertar. Já perdeu mais de metade da vida. Pelo amor de Deus. Então é hora da gente olhar para nós. É hora da gente buscar o equilíbrio emocional. É hora da gente buscar o nosso propósito e viver isso plenamente. Por quê? Porque uma vez um líder falou assim para mim: a maioria de nós que está nessa live aqui tem 20 anos pela frente. A maioria de nós tem 20 anos pela frente. Só que eu quero encurtar isso. Eu queria, na verdade, lançar um desafio. Se você fosse morrer hoje, como seria seu dia? Se você soubesse, eu tenho 24 horas, como seria seu dia? Como você trataria as pessoas? O que você faria? Aqueles que não têm ativação, eles vão falar o quê? Rapaz, eu vou comprar uma passagem, vou viajar o mundo, eu vou sair fazendo boleto para os outros pagar. Ele não está ativado. O cara que está ativado fala assim: eu vou cumprir meu propósito, eu vou viver tudo aquilo que eu gostaria de viver, eu vou para cima. Eu vou ser quem eu gostaria de ser. E a gente só consegue ter esse nível de clareza diante da morte. Porque a morte nos dá a sensação do quê? Que somos finitos. A gente tem um prazo de validade. Eu não sei qual é o meu. Né? Eu falo. Eu estou chegando na virada como é que é? Meio século? Estou chegando no meio século. Né? Maravilha. Show de bola. Mas eu não tenho a certeza que só Deus sabe se eu vou ter esses meio séculos. Eu creio que vou viver até os 120. Né? Eu tô ali com Moisés. Né? Eita, nós! Eita, nego vai ter que aguentar eu muito tempo na Terra. Eu tenho isso no meu coração. Amém. Né? Agora, Deus é quem é o soberano. Então, todos os dias que eu estiver aqui, eu quero viver meu propósito, eu quero ativar pessoas, eu quero levar pessoas a viver uma inteligência espiritual. Quero que as pessoas entendam que é muito mais do que ganhar dinheiro e ter uma profissão. É viver esse propósito para que a gente possa, de fato, romper e fazer desse país um ambiente melhor. Nosso foco tem que ser o país, nosso foco tem que ser a família, nosso foco tem que ser aqueles que estão conosco, porque se a gente estiver ativado, a gente ativa os outros, a gente influencia os outros. Então, minha amiga, eu quero te agradecer, a gente fala pra caramba mesmo. Eu quero te agradecer, porque é um privilégio receber, ouvir você, esses insights poderosos. Se você está passando por crise de ansiedade, não tenha medo. Pega, manda uma mensagem para a Jaelma, fala com ela. Ela vai encaixar você na agenda dela. A agenda dela é lotada. O negócio aí é apertado, porque existe uma busca. As pessoas, ela vive muita indicação. Então, eu preciso que você se organize para estar com ela aí, né? E se você quiser ser ativado, conhecer um pouco mais, de segunda a quinta-feira tem Manhã com Propósito. Você pode estar aqui comigo, a gente vai trazer temas, pra você ter ideia, eu preparei essas 2 semanas. As próximas 2 semanas eu já estou escrevendo os temas, vou trazer para que você saia daqui com o seu coração direcionado para algo que Deus tem para você. Né? Você tem uma identidade, viva ela na sua plenitude, para que você possa transbordar, como todo mundo está falando aí,
mas transbordar de verdade. Porque você sabendo quem é, você vai impactar. Não sei se você sabe. Se você souber quem você é, a sua influência é de 150 pessoas. Já parou para pensar que você ativado vai ativar 150 pessoas? Por isso que eu falei de 10 milhões. Porque é possível uma pessoa só ativar 150, só sendo quem ela é. E aí imagina a gente junto num caldeirão. Eu vejo a Expo Dom Pedro lotado de gente ativada. Bora! Né? Bora! Eu Bombando, gosto disso. pulando, vão para cima. Gosto de sonhar. Bora sim. Gosto de sonhar e realizar. Bora, Exato. bora, Ranieri. Bora botar o negócio para esquentar. Porque é importante, as pessoas precisam saber quem elas são. Então, queridos, eu quero agradecer a todos vocês que passaram. Jaelma, muito obrigado. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, que você Amém. tenha um tempo de uma colheita abundante, né? Amém. Você tem ajudado pessoas, você tem clarificado a emoção das pessoas e você vai receber uma grande colheita, né? Porque é assim que a gente trabalha, por propósito, né? Ajudando mesmo, de coração. Vocês que estão aqui, queridos, muito obrigado. Segunda-feira a gente volta. Ah, por que você não faz live sexta-feira? Propósito. Sexta-feira é o meu dia, é o dia da minha família, é o dia da minha casa, é o dia de recompor, é o dia de organizar. Propósito. Né? Segunda-feira nós estamos aí, 7h47 da manhã. Vamos quebrar tudo de novo. Vou trazer temas para você, clarificando o seu propósito a cada dia mais. Então, se você quiser saber qual é o propósito específico e aonde que ele vai influenciar, quais são as esferas que eles vão influenciar, esteja comigo segunda-feira, que a gente vai trazer informações para você já começar a colocar no papel e mandar bala, tá bom? Ranieri, gratidão, Deus abençoe, guarde Amém. Todos nós, Amém. Traga libertação sobre a nossa mente. Amém. Tem um versículo que fala que renovai e se renove pela vossa mente. É isso que eu peço para todos. Não renove seu guarda-roupa, não renove o seu sapato, o seu perfume, sua maquiagem, o creme de barba. Renove a sua mente e tudo será novo. Amém. De novo. Amém. Declaro para a vida de todos vocês saúde, prosperidade, clareza e muita ativação de propósito. Deus abençoe a todos. É uma honra sempre, viu, Ranieri? Me chame mais, que eu gosto de conversar, né? Bora. Deus abençoe todos nós. Boa semana, pessoal. Boa semana, gente. Tchau. Deus abençoe. Segunda-feira a gente está de volta com mais uma manhã de propósito. Valeu. Tchau. Tchau, tchau.